Seja bem-vindo você que está chegando. Hoje Deus falou comigo sobre o que acontece quando nós perdemos oportunidades divinas e oportunidades, na verdade até oportunidades boas, dentro do propósito que nós temos na nossa vida. O que acontece quando nós perdemos oportunidades? Quando nós perdemos oportunidades, nós vamos ter que esperar uma nova preparação de Deus diante dos tempos e diante dos cenários que Ele vai te colocar. Escute bem que quando Deus te direcionou a fazer algo, a ir a algum lugar ou a se conectar com alguma pessoa, quando Deus te direcionou a fazer isso, Deus já preparou o cenário, Deus sabia o dia certo, Deus sabia o cenário certo, e Deus sabia até como aquela pessoa que você precisava se conectar estava. E muitas vezes Deus já falou com aquela pessoa que você estaria lá. Mas se você não vai, ou se você perde uma oportunidade divina, uma oportunidade que Deus tem para você, sabe? Não está tudo perdido. Porém, você vai precisar o quê? De que todo esse cenário seja montado de novo. Ah, mas isso é muito complicado. Não. É só você ficar atento ao que Deus já tem te falado. Olha o que diz aqui em Jó 33, versículo 14. Diz que Deus fala duas vezes, mas muitas vezes ninguém se atenta para isso. Deus fala em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Deus fala com você em sonho, em visão. Deus fala com você na palavra. Até quando você vai num culto ou você entra num vídeo, Deus começa a trazer para você, por confirmação, uma palavra relacionada a uma oportunidade divina, a algo que Deus tem para você. Então você precisa ficar atento às indicações, às instruções que Deus ele vai te dar. Porque Deus estava falando comigo que Ele vai trazer oportunidades perdidas de volta. Você vê que tem 2 ou 3 dias que nós sempre estamos tocando no assunto do tempo. E na oração da madrugada que eu vou deixar aqui para vocês, nós falamos também, vou deixar no primeiro comentário fixado, nós falamos sobre a restauração dos tempos, né? Foi algo extraordinário. Eu sei que Deus fez algo extraordinário, recebemos muitos testemunhos já ao vivo e outros também já estão chegando. Então, quando tem uma oportunidade que é de Deus para você, e Deus fala é agora, quer dizer que Deus preparou o cenário, Deus preparou o momento certo, Deus preparou até alguma pessoa que você precisa se conectar, ou até um lugar que você deve estar. Sabe? Muitas vezes você vai ver até na Bíblia, na história bíblica, você vai ver isso muitas vezes, Deus preparando cenários para os seus escolhidos entrarem. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15, diz: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender. A palavra é compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe? Eu declaro que você vai estar tão sensível no Espírito, você vai estar, sabe, tão íntimo de Deus, que você vai conseguir identificar as oportunidades divinas e até os ajustes que Deus quer fazer na sua vida. Sabe? Tem momentos da nossa vida que nós entramos em tantas batalhas, sabe? Que a gente pode até fazer coisas que não é o que Deus tem para a gente fazer. Por quê? Porque está faltando compreensão. Está faltando compreensão de qual é a vontade do Senhor para nós. Mas eu quero te estimular e dizer que provavelmente Deus já falou algo com você. Provavelmente Deus já falou algo com você
a respeito de uma oportunidade ou de algo que ele tem para você fazer. Você está vendo? E eu só estou dando essa palavra aqui porque Deus estava falando comigo que Deus vai trazer novas oportunidades, oportunidades divinas que Deus tem para você, sabe? Ele vai trazer novas oportunidades e você precisa estar bem atento, principalmente se você está aqui nessa oração agora, principalmente nesses próximos 12 dias. Principalmente nesses próximos dias, para alguns aqui nos próximos 12 dias. Começa a ficar bem atento. Por quê? Porque vão vir oportunidades. Tem gente que já hoje Deus vai te direcionar. E fique em paz, quando você recebe uma palavra de Deus, se for algo que não é para você, você vai discernir rapidamente ou Deus nem vai deixar chegar em você. Mas se é algo de Deus para você, oportunidades divinas estão vindo. Eu declaro oportunidades divinas chegando até você, em nome de Jesus. A palavra compreensão no original, ela quer dizer colocar ou unir, sabe? Unir em um sentido hostil ou de combatentes, né? Fala de uma percepção de coisa recebida, sabe? E eu estava vendo que essa compreensão, sabe? Ela é como compreender, no contexto de que carrega uma ideia, mas não apenas de entender intelectualmente, mas também de agir de acordo com a compreensão, sabe? O que Deus estava me dando é que essa compreensão, ela é algo que vem para te dar a informação que você precisa, o entendimento que você precisa para agir e se conectar a uma pessoa, ou se conectar a um lugar, ou até aceitar o chamado, às vezes na onde você está, né? Aceitar o chamado de Deus na onde você está mesmo. Então você precisa do quê? De compreensão, sabe? Se Deus vai te direcionar para algum lugar, ou se Deus quer que você aceite o chamado que Ele tem onde você está, tudo isso vai precisar desse tipo de compreensão. É uma compreensão não só intelectual, não, mas é uma compreensão divina que vai te levar a agir de acordo com essa compreensão. Você está vendo? Eu vi o Senhor dizendo aqui, que Deus está indo à sua frente. Olha o que Deus está me dando aqui, Isaías 45. O Senhor está indo à sua frente, preparando os caminhos. Sabe? Quando Deus tem algo, que é um propósito dele para a sua vida, é mais do que o que você quer. É o que Deus tem. Ele vai na sua frente preparando os caminhos. Ele vai na sua frente destruindo todo o mal. Ele vai na sua frente destruindo todo o poder das trevas, todo o poder do inimigo. Por quê? Porque você entrou no propósito dele. As pessoas às vezes querem forçar as portas. Que o Senhor nos livre. Eu não quero ficar mais nem um segundo. Eu não quero ficar nem um segundo da minha vida forçando porta. Sabe? Esse tem que ser a sua oração. Mas quando é propósito de Deus, Deus vai à sua frente, preparando os caminhos. E Deus acabou de me dar aqui uma escritura, Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus continua fazendo isso hoje com o seu povo. Ele vai adiante de você e ele endireita os caminhos. Sabe? Nós estamos em uma geração que é a geração que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Essa é uma das palavras que em 2017 Deus falou comigo sobre isso. E nós temos o privilégio, sabe? Nós temos o privilégio de participar do propósito de Deus, sabe? E Deus não te vê como um número, Deus te vê como alguém específico e individual. Aqui em Isaías 40, versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus.
Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, ó, e o que é áspero se aplainará. Sabe? E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Nós temos o privilégio de participar de um momento na história muito especial, onde o poder de Deus está sendo liberado. Sinais de Deus estão cada vez mais vão acontecer. Agora, Deus quer operar e vai continuar operando os sinais, mas Ele quer também que nós nos tornemos os sinais. Todos os vales serão levantados, sabe? Quer dizer, tem coisas que estão para baixo, mas Deus quer que esteja para cima. Olha aí, tem áreas da sua vida que está para baixo. Por exemplo, a sua vida espiritual está para baixo, mas Deus quer levantar para cima. Ele quer deixar você bem fundamentado em Jesus, te dar dons espirituais, sabe? Até as suas finanças, tem finanças que estão para baixo, mas é propósito de Deus colocar para cima. Por quê? Nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Você vai ver que João Batista começa pregando também e falando sobre o que nós chamamos hoje de generosidade, né? Você vê? Então, você tem que entender que... Por que eu estou falando isso? Porque as oportunidades que Deus tem para você são oportunidades ligadas a um propósito, a algo maior. Você sabia que até o seu trabalho Deus tem um propósito? Sabe? Então, depois que você tem compreensão, você começa a agir diferente em todas as áreas da sua vida. Deus tem um propósito no seu trabalho, na sua profissão, em você ser um professor, uma professora, em você ter uma empresa ou trabalhar em uma empresa. Você precisa começar a enxergar o propósito por trás disso, sabe? De repente Deus está te levantando em algum lugar com algum dom, com alguma sabedoria, com alguma unção, uma habilidade específica para preparar o caminho para a volta de Jesus. De repente Deus vai te dar muitos recursos financeiros para você também ajudar nesse momento que nós estamos agora ao plano de Deus continuar avançando. Você está vendo? Deus sempre vai dar um jeito de suprimento, mas hoje uma das formas que Deus usa para suprir também é dessa forma. Enfim, vamos orar? E Deus vai... Oportunidades que você perdeu, Deus vai restaurar. Oportunidades que você perdeu, Deus vai te dar compreensão para você agir sabiamente. Para você não perder mais, para nós não perdermos mais oportunidades divinas. Você está vendo? Deus tem me mostrado muito um relógio, e eu vou falar. E Deus falou para mim, o relógio que estava atrasado, Deus está colocando agora dentro do tempo certo de Deus. Então, muitos que estão aqui, olha como o poder de Deus está te tocando. Coisas que estavam atrasadas, as oportunidades que Deus vai te dar, elas vão começar, sabe, trazer uma restauração do tempo sobrenatural. Uma restauração do tempo sobrenatural. Uma restauração sobrenatural do tempo. O que significa isso? Deus vai trazer de volta oportunidades perdidas. A palavra remir do tempo é extraordinária. Deus tem o poder de remir, de trazer de volta oportunidades que você perdeu. Eu declaro que vai ser porta por dentro de porta. E o que você não viveu em muitos anos, Deus vai te levar a viver em pouco tempo. Por quê? Oportunidades divinas, quando acontecem, quando você vive de uma forma, a maneira de Deus, sabiamente diante de Deus, na palavra de Deus, em santidade diante de Deus, e também procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe? Tem gente que fala assim, tá todo mundo indo para a direita, então eu vou para a direita. Tá todo mundo para a esquerda, eu vou para a esquerda. Tá todo mundo indo para frente, vou para frente. Tem todo mundo indo para trás, vou para trás. Eu mesmo relutei muitas vezes em começar o canal. Por quê? Várias pessoas falavam, você devia fazer. Já tem um monte de gente que faz oração, né? Eu falei, já tem um monte de gente que faz oração, não vou fazer não. Eu não vou fazer. E aí o que aconteceu? Deus já vinha usando até minhas filhas. Minha filha maior e minha filha menor desde 2016.
além de algo que Deus falou comigo também dentro do ônibus, voltando de uma pregação que eu fui no interior de São Paulo. Só que eu falei, muita gente já faz, então não vou fazer não, sabe? E eu creio que também foi no tempo de Deus, né? Mas eu creio também que Deus remiu os tempos e me deu uma oportunidade divina de entrar num propósito dele, sabe? Eu creio que é mais do que um número. Eu creio que o que Deus nos chama é para um propósito. E o que Deus tem para você é que é grande, sabe? O que Deus tem para você é que é grande. É mais do que um número. O número, sim, é bom, tem a sua importância, mas mais do que isso é um propósito. O que significa propósito? Propósito é algo espiritual. É algo que Deus te designou, que Deus te chamou, que Deus projetou para você fazer. Você está vendo? É o desígnio de Deus. Quer dizer, o que é desígnio? É um propósito de Deus para você. E quando é algo espiritual, vai ecoar na eternidade, vai ter frutos na eternidade. Quando você obedece o que Deus tem para você, outras pessoas serão alcançadas, serão salvas, serão curadas, serão libertas, serão cheias do Espírito Santo. Você está vendo isso? E eu quero orar então por isso. Por oportunidades divinas voltando para a sua vida. Na verdade, esses dias eu citei aqui, é Marcos capítulo 1, que eu queria deixar como leitura. Marcos capítulo 1, eu queria deixar como leitura para você, especialmente do versículo 1 até o versículo 8. Tá? Só esses 8 versículos eu queria deixar, porque ao passar dos dias pode ser que eu vou citar bastante isso e vai nos ajudar. Vamos orar? Eu quero orar. Se você está com alguma enfermidade, Jesus vai te curar aqui agora. E antes eu vou contar aqui, tá? Eu fui ministrar em um local e a hora que eu estava ministrando, Deus começou a me dar muitas palavras. Acho que durante a ministração, Deus me deu algumas 5 palavras, assim, com uma riqueza de detalhes de pessoas que estavam ali. Foi um dia muito poderoso, porque eu estava direcionado. Deus me disse antes que eu ia receber um convite, que eu ia estar em um lugar. E até hoje eu recebo testemunhos dessa ministração. E lá atrás tinha alguém duvidando do que Deus estava fazendo. E aí Deus falou, tá tudo bem. Mas assim, ele não falou nada, só ficou olhando. E Deus falou comigo, ele está duvidando. Vai lá até ele, solta o microfone, vai até ele, que eu tenho algo para fazer. E eu fui caminhando em direção a ele. E a hora que eu cheguei, Deus começou a me revelar várias coisas da vida dele. Eu comecei a falar e ele desabou chorando, né? E eu achei algo interessante, que naquele momento em que Deus começou a falar com aquele rapaz, um rapaz, sabe, já forte, um rapaz, obviamente adulto, né? Começou a chorar, que o poder de Deus tocou ele muito forte. Deus me revelou algumas coisas, eu comecei a falar no ouvido dele, e Deus, ele falou, Deus falou comigo para eu te dar esse relógio. Ele tirou um relógio que ele estava e me deu. Sabe, eu falei, Deus, mas eu falei, não, eu não prego para isso. Na época eu ainda falei, hoje eu agiria diferente, falaria até diferente talvez. Mas eu falei, não quero, eu fiquei surpreso. E o que aconteceu? Naquela vez, ele me deu um relógio, e até hoje, Deus tem falado comigo a respeito do tempo. E tem épocas que Deus começa a falar mais comigo ainda sobre o tempo, sabe? Então, se eu estou dando essa palavra aqui, é porque tem um propósito de Deus, tem algo por trás. Porque às vezes eu tenho até uma outra mensagem, mas Deus fala, eu te chamei para não falar o que você quer, falar o que eu quero, né? E eu sei que vai ser, eu sei que essa palavra está liberando oportunidades. Vamos orar, sabe? Oportunidades que você perdeu. Deus está dizendo, Ele é o dono do tempo, sabe? Ele é o dono do tempo. E você vai aproveitar as oportunidades agora com mais sabedoria. Até se você perdeu oportunidades ou se você errou, sabe? Deus vai trazer compreensão em sonho, em visão de noite. Deus fala, sela a instrução dele, sabe? Através dessa palavra, através de palavras que Deus vai falar com você, até quando você lê a sua Bíblia também, ou quando você recebe através de alguém, Deus vai trazer por entendimento o que você precisa para aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus vai te dar. Tem gente aqui que Deus vai restaurar a vida financeira, tem gente aqui que Deus vai restaurar relacionamentos
conjugais, relacionamento na família, relacionamento de amizade, sabe? Deus vai restaurar. Tem momentos que Deus permite algumas situações para algum propósito dele, de transformar, de fazer, e depois Deus começa o quê? Restaurar e trazer oportunidades divinas, que é o que eu vejo que Deus está fazendo aqui. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por essa compreensão, por esse discernimento espiritual. Ajuda cada um aqui a aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor vai dar. Pai, eu peço que áreas da nossa vida que não está de acordo com o plano do Senhor, áreas da nossa vida que estão para baixo, eu peço que o Senhor venha trazer para cima agora. Áreas da nossa vida que estão para baixo, eu peço que o Senhor venha trazer para cima agora. Olha que Deus está falando comigo, mais do que uma oração. Deus está falando, fala que eu estou colocando áreas que estão para baixo, mas é plano de Deus estar para cima. Deus está colocando para cima. Deus está colocando para cima. Recebe? Deus está colocando áreas da sua vida que estão para baixo, mas é propósito de Deus colocar para cima. Deus vai colocar para cima. Fique atento às oportunidades. Não qualquer oportunidade, mas a oportunidade que você tem compreensão de Deus, que você deve agir, que você deve aproveitar aquela oportunidade. Deus está trazendo oportunidades divinas e remindo os tempos que você perdeu. Eu estou sentindo o poder de Deus entrando nessa live de uma maneira ainda mais forte. E Deus me diz assim que tem pessoas aqui que estão com uma enfermidade de alma, uma enfermidade emocional, e Deus está trazendo cura, e Deus está te trazendo estabilidade, e Deus está te preparando para aproveitar as oportunidades que Ele tem para você. Você não vai sair da terra sem antes viver todo o bom propósito de Deus para a sua vida, sabe? Então se renda agora. Se Deus tem te chamado para obedecer em algo, ou para deixar alguma coisa que você sabe que precisa deixar para lá, deixar algum pecado, deixar alguma coisa que não é de Deus para você, sabe? Abandona tudo, renuncia, abandona tudo que for necessário, abandona tudo que for necessário, renuncia para entrar no propósito de Deus. Sabe, o inimigo, ele trabalha forte para não deixar você entrar no propósito de Deus. Ele tenta roubar sua compreensão. Ele tenta colocar em você uma mentalidade natural para você não obedecer em coisas que Deus quer que você obedeça, para você não se conectar a lugares que Deus tem para você, a pessoas que Deus tem para você, mas ele está caindo por terra agora em nome de Jesus. Ele também não quer deixar que você obedeça em áreas que Deus já deixou claro para você que você deve obedecer. Por quê? Porque ele não quer que Deus libere a sua bênção. Sabe? Eu tenho falado e eu vou falar. E o Espírito Santo vai convencer quem precisa convencer. Tem áreas, por exemplo, até a área financeira, que Deus quer que você obedeça. Porque isso está sendo uma brecha no mundo espiritual, a falta da obediência financeira. Escute bem, não é sobre dinheiro, é sobre o propósito de Deus. Não é sobre o dinheiro, é sobre o seu coração. Não é sobre dinheiro, é sobre participar dos planos de Deus na terra. Sabe? O que é que está te atrapalhando a viver a remissão dos tempos? O que é que está nos atrapalhando a viver as oportunidades divinas? A viver de uma maneira celestial na terra e sair de uma mentalidade natural? Sabe? Muitos crentes estão vivendo só na mentalidade emocional. Sabe? Então, eles arrumam as desculpas que eles querem para não obedecer a Deus. Você está vendo? Mas Deus está falando que você é diferente. Se você está aqui, você está recebendo uma oportunidade divina de acertar as coisas. Mesmo que faça muito tempo que você vem se arrastando com um pecado ou algo que não agrada a Deus. É o momento de ajustar as coisas. Porque Deus se chamou para viver de uma maneira celestial. Sabe? E Deus te chamou, isso é suficiente? Eu creio que isso é suficiente para você. Deus te chamou para fazer parte dos planos dele para essa terra e para essa geração. Sabe? Se Deus está te chamando também para contribuir financeiramente com a sua igreja local. Eu sei que aqui tem pessoas de várias igrejas. Não deixa o inimigo tirar isso de você. Não deixa de obedecer nessa área também, sabe? Independente, não é sobre valor, não é sobre preço, nada disso.
é sobre obediência. E é sobre você manter o seu coração protegido e você realmente viver de uma maneira celestial. Porque falar é muito bonito, mas, sabe, Deus quer te dar compreensão para agir. Sabe? Falar é muito bonito. É amor de Deus, é tudo, mas nós temos que ver se nós estamos obedecendo de verdade. Será que será que você, será que nós estamos, sabe, obedecendo da maneira que Deus quer? Simplesmente para nos, sabe, como forma de rendição ao plano de Deus? Ou será que nós ainda, sabe, estamos em alguma mentalidade natural só para não obedecer? Talvez seja isso que está amarrando você de viver o propósito de Deus. Sabe? Mas se Deus está te falando algo, o que é que está faltando compreensão para você agir de uma maneira divina, de uma maneira celestial nessa terra? Sabe? Eu vou deixar com vocês, Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Como leitura, eu queria que cada um lesse aqui. Eu queria que você voltasse aqui depois e escrevesse assim, eu já li os 8 versículos de Marcos capítulo 1. Você está vendo? Porque Deus vai trazer oportunidades divinas de volta. Deus vai fazer, mas Ele vai fazer a partir do quê? Da compreensão e a partir da rendição à vontade dEle. Sabe, o inimigo... Por que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender alguma coisa? Porque o inimigo fica tentando amarrar de toda forma para você não ter a compreensão correta do que Deus quer que você faça. Você está vendo? O inimigo quer colocar o quê? Até pessoas que Deus tem na sua vida, ele quer criar bloqueios para você não gostar muito dessa pessoa ou atrapalhar de alguma forma para você não conectar com a pessoa. Outra coisa, ele não quer que você obedeça em coisas que Deus tem te falado para obedecer. Sabe? Por quê? É um laço do inimigo para te atacar. Você já viu? Teve pessoas que, por exemplo, nem me conhecem direito e não, tipo, agem como se não gosto de você, né? Nossa, eu nem sei o nome da pessoa, ela nem me conhece. Isso não é de hoje, desde criança, né? Mas, enfim, só uma citação. Hoje em dia não vejo mais como via antes. Mas por quê? Porque às vezes é alguém que carrega algo de Deus que vai te libertar. É alguém que carrega uma compreensão que você precisa para agir. Sabe? Isso vale para você, mas vale para mim também. Você está vendo? Você vê como Deus é bom? Pai, no nome de Jesus, libera o seu poder. Sela essa instrução. Sela essas palavras agora. Pai, nos ajuda a entender o mistério do tempo, aqueles tempos que foram perdidos. Eu peço que o Senhor venha trazer de volta, nos dá compreensão para agir com sabedoria, não uma sabedoria terrena. Nos ajuda, Pai, a nos render ao seu plano. Pai, nos ajuda a nos render ao seu plano. Não nos deixa sair da terra sem viver tudo o que o Senhor tem planejado, porque isso é propósito do Senhor. Eu peço que o Senhor venha agora trazer de volta oportunidades perdidas, nos desprender de coisas dessa terra e que nós possamos viver de uma maneira celestial, em nome de Jesus. A palavra é desprendimento. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu. Você está vendo? Esse tesouro fala de frutos eternos, frutos celestiais, sabe? Deus vai te abençoar em tudo, mas Ele quer colocar as coisas em perspectiva. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiro a Deus, sabe, Ele vai dar tudo que você precisa, Ele vai dar força, sabedoria, as bênçãos que você precisa para desfrutar, Ele vai dar tudo que você precisa para viver de uma forma celestial aqui na terra, sabe? Você está vendo? É o suficiente. É isso, gente. Deus é bom. Você pode dizer que Deus é bom? Estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Jesus está curando pessoas aqui. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Você que está com alguma dor, ou você que está com alguém internado, eu declaro cura em nome de Jesus. Deus está entrando num hospital agora e liberando cura. Até os médicos vão reconhecer que foi uma cura divina, que foi algo celestial. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se tem alguém aqui também com alguma dor, recebe cura
agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma unção passeando dentro da sua casa, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo oportunidades de restauração de relacionamentos. Ó, Deus está restaurando relacionamentos aqui. Relacionamento com Ele e com pessoas da sua casa, com pessoas que precisam também ser restaurados os relacionamentos. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 19995883146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar a oração da madrugada, onde eu falei da restauração do tempo, que foi muito especial, foi extraordinário. Como eu disse, tem 2 ou 3 dias que Deus está me falando algumas coisas sobre isso. E hoje, na hora que eu estava dirigindo, Deus me deu alguma coisa dessa mensagem aqui também. Então eu vou deixar aqui no comentário uma oração especial e o link do grupo no canal. Já vai lá, se você não pegou, pega essa oração especial que eu vou deixar aqui, tá? Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até lá.